campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos e irmãs do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos mais uma vez aqui para abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e reflexionarmos sobre o que nos cai hoje. Então vamos lá. Abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, nos caiu o capítulo 17, Sejam Perfeitos. E o item 10 nós vamos ler, que diz assim: o homem no mundo. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. E o Evangelho nos fala assim: um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem seus corações, não se perturbem por pensamentos fúteis e mundanos. Elevem seus pensamentos em direção aos espíritos que evocam, para que eles possam encontrar em vocês as condições necessárias para poder ajudá-los, inspirando-lhes os sentimentos de caridade e justiça. Não acreditem que, ao incentivar a prece e a evocação dos bons espíritos, desejamos que vocês vivam uma vida mística, que os coloquem fora das leis da sociedade onde estão obrigados a viver. Não é assim. Procurem viver com os homens de sua época. Vivam como eles vivem. Se sacrifiquem às necessidades ou até mesmo às banalidades do dia a dia. Façam isso com um sentimento de pureza, para que essa renúncia possa ser santificada. Se forem obrigados a conviver com espíritos de natureza diferente, com características opostas às que possuem, não devem afrontar nem contrariar esses espíritos. Sejam alegres e felizes, mas com uma alegria que venha de uma consciência tranquila. Vivam com a felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para o seu retorno. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, rejeitando os prazeres que a condição humana permite. Basta que todos os atos de vocês sejam regidos pela lei do Criador, que deu a vida a todos. Ao começarem uma obra, elevem o pensamento a Deus e peçam a Ele proteção, para que essa obra tenha êxito. Ao terminarem, peçam a Deus que abençoe essa obra. Ao realizar qualquer atividade, elevem também o pensamento a Deus e procurem não realizar nada sem que a lembrança do Criador venha purificar e santificar a execução dessas tarefas. A perfeição está inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade sem limites. O dever da caridade se estende a todas as posições sociais, desde a maior até a menor. O homem, se vivesse sozinho, não teria como praticar a caridade. É, no entanto, com seus semelhantes, na luta difícil do dia a dia, que ele encontra ocasião para praticá-la. Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso para se aperfeiçoar. Ao pensar que apenas em si, sua vida é de um egoísta. Não imaginem que, para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, mais uma vez não. Sejam felizes, de acordo com as necessidades humanas, mas que a felicidade nunca tenha um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou entristecer o semelhante daqueles que amam e dirigem vocês. Deus é amor e abençoa aqueles que sabem amar. Muito bonito, né? Essa parte do capítulo, do item 10, do capítulo 17, o homem do mundo. Então aqui o Evangelho vem nos mostrar
que nós estamos aqui todos em comunhão uns com os outros, que precisamos conviver, irmãos e irmãs, juntos nesse dia a dia que a vida nos traz, no cotidiano, nas atividades comuns do dia a dia, para que a gente possa aprender uns com os outros, para que a gente possa evoluir, e que sozinho nós não evoluímos. Nós precisamos uns dos outros para evoluir, nós precisamos uns dos outros para aprender, para nos melhorar, para poder botar em prática as nossas virtudes, para despertar as nossas virtudes, pois elas estão aqui conosco, né? Estão dentro de nós, mas nós precisamos colocá-las em prática. E como eu vou fazer isso? Através da prática da caridade, do bem ao próximo, da convivência com o meu irmão, de obedecendo às leis do mundo que a gente vive, convivendo uns com os outros em harmonia e não tentando modificar o irmão, porque a melhor coisa que eu posso fazer é modificar a mim mesmo, é mudar dentro de mim as minhas dificuldades, a minha maneira de ser, viver conforme o Evangelho do Cristo, viver como os ensinamentos do Evangelho, é viver em comunhão com Deus. É isso que o Criador quer. Foi para isso que o Criador nos criou, para isso que Ele nos fez, nos colocou aqui neste mundo, onde estamos todos convivendo uns com os outros e todos caminhando num só objetivo, no objetivo de melhorar, de melhorar, de ser um irmão em Cristo, de poder conviver. E isso, meus irmãos, a gente sabe que só conseguimos convivendo uns com os outros. É nas nossas diferenças que nós vamos poder melhorar. Melhorando, reconhecendo no outro as diferenças dele, mas deixando ele ser como ele é. E eu fazendo o melhor que eu posso para mim e para o meu próximo. Porque Deus não quer que a gente transgrida as leis dos homens, as leis do mundo que a gente vive. Ele quer que sejamos felizes. Nem que para isso nós precisamos participar das coisas mundanas do mundo. Mas faz parte. Mas o que nós temos que ter em mente e bem presente dentro de nós é que somos todos irmãos e que precisamos uns dos outros para poder seguir a nossa caminhada evolutiva. E que eu tenho que aceitar o meu irmão como ele é. E que eu tenho que praticar o bem, que eu tenho que praticar a caridade, que é como ele diz ali, a luta é difícil a luta do dia a dia, né? Que a gente encontra nas ocasiões para praticar. Mas se isolar não vai resolver, não vai nos ajudar. Pelo contrário, vamos viver egoisticamente. Porque Deus quer que a gente possa conviver juntos, uns lado a lado, convivendo com as nossas diferenças. E que o que nós temos que praticar é a caridade e a justiça. Sermos justos conosco, com o nosso irmão, isso é ser caridoso. Se nós praticarmos o bem, se nós formos bons irmãos, bons parceiros, bons companheiros, bons filhos aqui na Terra, nós estamos praticando a caridade. Porque a caridade é amor entre os homens, é a compreensão entre os homens, é a convivência no bem comum, é a boa convivência no bem comum. Então, por isso o Evangelho vem dizendo aqui para nós o que é o homem no mundo, né? Então, não adianta eu chamar, orar e pedir aos espíritos que me ajudem a ser um ser, mas eu tenho que fazer isso com fé, com perseverança, sabendo que estamos todos aqui numa só caminhada. E ali, quando ele fala, muito interessante, quando ele diz assim, se sacrificar as necessidades ou até mesmo as banalidades do dia a dia, a gente vai ter que se sacrificar até mesmo as banalidades do dia a dia. Mas isso sem ferir ninguém e sem ferir a moral do Cristo, sem transgredir as leis da moral do Cristo e nem as leis dos homens. Porque se estamos aqui neste mundo material, onde a gente tem deveres, temos leis a cumprir, temos deveres com elas. Então nós não podemos se nós não cumprirmos com as leis dos homens,
nós também não estaremos sendo bons cristãos. Cristo não veio para destruir a lei. Já disse isso, né? Ele falou isso, que eu não vim para destruir a lei. Mas ele veio para nos ensinar a conviver uns com os outros. A mostrar para nós que através do bem, que através do amor, que através da caridade, nós vamos conseguir ser filhos de Deus, amados. Vamos conseguir ser bons irmãos. Vamos conseguir ser bons cristãos. Então vejam que ali, ó, basta que todos os atos de vocês sejam regidos pela lei do Criador, que deu a vida a todos. Que ao começar uma obra, a gente eleve nosso pensamento a Deus. Então, sempre quando a gente tiver uma dificuldade, todo dia quando nós levantamos, ao acordarmos, agradecer a Deus, levar nosso pensamento a Deus, procurar agradecer por esses momentos que a gente está vivendo, por essa oportunidade desse dia que a gente vai ter. Estar sempre em ligação com o alto, com Deus, em prece, em orações. Não que a gente vai viver 24 horas por dia orando. Não é isso que Deus disse para nós, não é isso que o Evangelho está dizendo. Ele está dizendo que a gente tem que agradecer sempre, se ligar sempre, procurar cuidar dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, porque os nossos pensamentos, eles voam rapidinho e a gente sai fora do que a gente que a gente se propõe. E qual é a proposta de Deus para nós? É que a gente seja seres do bem, que a gente melhore, que a gente aprenda uns com os outros, que a gente se ame, que a gente seja feliz, que a gente possa conviver em harmonia, porque é só assim que nós vamos alcançar a plenitude, é só assim que nós vamos alcançar a nossa evolução espiritual. Então é isso, conviver no dia a dia, passar por essas intempéries, passar por todas essas situações, faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso dia a dia. Mas nós não podemos nos esquecer de estar sempre ligado ao alto, pedindo ajuda a Deus, pedindo proteção divina, pedindo que nossas atitudes sejam do bem, que as nossas ações sejam do bem, pedindo que a gente tenha bons pensamentos, que a gente tenha boas atitudes, para que a gente possa praticar a caridade, para que a gente possa desenvolver o melhor que a gente tem, que é esse amor que a gente tem dentro de nós, mas desenvolver esse amor com toda a pureza, e desenvolver esse amor para o nosso bem e o bem de todos nossos irmãos, porque é isso que Deus quer, que é que a gente seja um homem de bem, mesmo aqui, nesse planeta de provas e expiações, onde a gente convive com muitas tribulações, com muitas desigualdades, com muitas diferenças, com muitas dificuldades, mas elas fazem parte da nossa jornada. A gente está cansado de ouvir isso, a gente sabe que as palavras, é fácil a gente falar, repetir isso, mas que não é fácil a gente conseguir vencer as nossas dificuldades, não é fácil. Mas para isso nós temos um Pai amoroso, bom, um Pai que nos quer bem, feliz, que está ali, pronto sempre para nos ajudar. E ainda nos dá esses anjos da guarda, esses espíritos amigos que estão aí junto conosco nesta caminhada evolutiva, nos intuindo, nos dando luz, nos mostrando o caminho, apesar de muitas vezes a gente estar muito envolvido nas nossas dificuldades, no momento que a gente está passando, e não se ligar a eles, não perceber os sinais, as intuições que eles nos dão, o caminho que eles nos mostram. Mas o importante é que a gente não desista. O importante é que a gente tenha sempre firme isso dentro de nós. Que nós somos filhos de um Pai amoroso, bom, justo, que nos quer feliz, que nos colocou aqui neste mundo para que a gente possa conviver uns com os outros, para que a gente possa desenvolver nossas virtudes, para que a gente possa ser feliz, não na totalidade, mas levar daqui quando a gente voltar para a pátria espiritual, que a gente leve muito mais coisas positivas do que quando a gente chegou aqui, que a gente consiga melhorar muito ou um pouco mais do que quando a gente chegou, que a gente leve nessa nossa bagagem esperança, amor, caridade, aprendizados do bem. É isso aqui é o que vale toda essa encarnação. Mas não é fácil, não é fácil não,
porque é muito difícil, facilmente a gente sai da nossa rota, se desequilibra, toda hora somos assediados por vibrações negativas, toda hora temos dificuldades, temos angústia, temos ansiedades que a gente não sabe como resolver, mas a gente basta para isso se ligar. Nunca esquecer de pedir ajuda ao Pai, de se ligar ao bem, se ligar ao Pai, se ligar aos mentores espirituais, numa prece. Que coisa boa isso, a gente poder orar a Deus, entrar em prece, em meditação, olhar para dentro de nós e ver o que eu posso mudar, o que está acontecendo comigo neste momento, aonde eu posso buscar ajuda. Eu posso buscar ajuda no Evangelho, abrindo o Evangelho, fazendo uma oração, fazendo uma prece. Lá tem lições maravilhosas que quando a gente abre, a gente nem imagina como nos ajuda, nos alenta, nos ligar mais às coisas do bem, deixar as notícias negativas, as coisas tristes que acontecem no nosso mundo, um pouco mais de lado, se ligar mais nas coisas boas que acontecem, e que são muitas coisas boas que acontecem, são muitas. Esse mundo é bom, é maravilhoso, é bonito, a gente tem muitas coisas boas para se ligar, a gente tem que valorizar mais as coisas boas, os momentos de tranquilidade, de paz de espírito, os momentos de prece com o Senhor, do que se ligar às coisas negativas. Sabemos que elas existem, estão aí, mas estão aí porque é necessário, porque assim tudo que existe é com a permissão do Pai. Tudo que existe é necessário para a nossa evolução, para a nossa melhora, para a gente poder conviver uns com os outros, para a gente ser esse irmão em Cristo, esse irmão em bondade, em amor, em caridade, em justiça. É isso. E é muito fácil a gente se ligar nisso. Basta que a gente se ligue a Deus e faça uma oração. E aqui, quando ele fala no final, que diz assim, Deus é amor e abençoa aqueles que sabem amar. Ainda não sabemos amar, mas estamos aprendendo. E é uns com os outros que vamos aprender. Por isso, eu digo a vocês que é muito bom a gente saber que Deus existe. Melhor ainda é ter esse evangelho ao nosso alcance para que a gente possa ler e refletir toda vez que a gente se sentir triste, aborrecido, com alguma dificuldade. Então foi o que nos caiu hoje para reflexão. O capítulo 17, sejam perfeitos, o homem do mundo. Que a gente possa ter boas reflexões com esses ensinamentos. E agora vamos passar então para a segunda parte, que é das preces e irradiações. Preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar o nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles endereçarmos as nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridades e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares,
afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sobre as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. A ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz, que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site